Boa noite, queridos amigos e irmãos do grupo de leitura. É com muita alegria que vamos iniciar o nosso estudo, a nossa reunião da noite, dando as boas-vindas para a nossa irmã Jane de Brasília e também rogando na oração pela nossa querida Eurípides, que está com a pressão um pouco alta, para a nossa querida Zilda, para a Mara e para demais companheiros que estão na nossa lista, no nosso pensamento e necessitando das vibrações. E para dar início ao nosso trabalho de hoje, nós vamos pedir a Alessandra para fazer a prece de abertura para nós. Boa noite a todos. Deus nosso Pai, amado Mestre Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima, permite que os Espíritos benfeitores e amigos venham auxiliar-nos e orientar-nos nos estudos evangélicos de hoje, nos dando a sua assistência amorosa, nos esclarecendo e nos dando o discernimento necessário para bem compreendermos o que vamos estudar. Inspirai-nos a fé, a esperança e a caridade. Senhor, paz e saúde para todos nós, para os que não vão poder participar da reunião de hoje, por nossos familiares e amigos, para o restabelecimento da saúde dos enfermos, iluminação dos espíritos sofredores. Que Deus, em sua infinita misericórdia, possa levar consolo e esperança a todos os corações aflitos. Senhor, paz, saúde e fraternidade à humanidade inteira. Em vosso nome, meu Pai, em nome de Jesus, de Maria Santíssima, de Ismael, guia espiritual do Brasil, dos nossos guias protetores, do guia dessa reunião, pedimos permissão para iniciá-la. Prece pelos enfermos. Senhor dos mundos, excelso Criador de todas as coisas, venha a tua soberana presença neste momento para suplicar ajuda aos que estão sofrendo por doenças do corpo ou da mente. Sabemos que as enfermidades nos favorecem em momentos de reflexão e de uma aproximação maior de ti, pelos caminhos da dor e do silêncio. Mas apelamos para a tua misericórdia e pedimos: estende tua luminosa mão sobre os que se encontram doentes, sofrendo limitações, dores, incertezas. Faz a fé e a confiança brotarem fortes em seus corações, para que, amparados pela fé e a esperança, possam desenvolver o amor universal, porque esse é o caminho da felicidade e do bem-estar. É o caminho que nos leva a ti. Que a tua paz esteja com todos nós. Que assim seja. Que Jesus abençoe a todos. Nós agradecemos a nossa querida Alessandra por essa belíssima prece para dar início à nossa reunião. Conforme nós dissemos anteriormente, a nossa Eurípides está com a pressão um pouco alta, então nós gravamos a leitura no lugar dela hoje, tá bom? Do Evangelho segundo o Espiritismo, a Lei de Amor, capítulo 11, no item 9. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último, possuis no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. É um fato que pudestes constatar muitas vezes. O homem mais abjeto, o mais vil, o mais criminoso tem por um ser ou por um objeto qualquer uma afeição viva e ardente, à prova de tudo que tendesse a diminuí-la e atingindo frequentemente proporções sublimes. Disse eu por um ser ou por um objeto qualquer, porque existem entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seus corações transbordam, sobre animais, sobre plantas e mesmo sobre objetos materiais. Espécies de misantropos, se queixando da humanidade em geral, resistindo contra a tendência natural de sua alma que procura, ao seu redor, a afeição e a simpatia. Eles rebaixam a lei de amor ao estado de instinto. Mas qualquer coisa que façam, não saberão sufocar o germe vivaz
que Deus lhes depositou nos corações na sua criação. Esse germe se desenvolve e engrandece com a moralidade e a inteligência, e ainda que comprimido pelo egoísmo, é a fonte de santas e doces virtudes que fazem as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor a rota escarpada e árida da existência humana. Há algumas pessoas a quem a prova da reencarnação repugna, no sentido de que outros participem de suas afetuosas simpatias, das quais são ciosas. Pobres irmãos, é a vossa afeição que vos torna egoístas. Vosso amor está restrito a um círculo íntimo de parentes ou de amigos, e todos os outros os são indiferentes. Pois bem, para praticar a lei de amor tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, e a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito de vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. Porque além do egoísmo pessoal, há ainda o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Jesus disse: amai vosso próximo como vós mesmos. Ora, qual é o limite do próximo? A família, a seita, a nação? Não, é a humanidade toda. Os mundos superiores é o amor recíproco que harmoniza e dirige os espíritos avançados que os habitam, e o vosso planeta, destinado a um progresso próximo por sua transformação social, verá praticar por seus habitantes esta lei sublime, reflexo da divindade. Os efeitos da lei de amor são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos deverão se reformar quando virem os benefícios produzidos por esta prática. Não façais aos outros o que não quereríeis que vos fosse feito, mas fazei-lhes ao contrário todo o bem que está em vosso poder fazer-lhes. É uma página maior do Espírito Fénelon, em Bordeaux, em 1861. Muito obrigada a todos, fiquemos todos com Deus. E assim, prezados irmãos, dando continuidade, nós vamos pedir a Yandra para fazer a leitura do Livro dos Espíritos para nós. Boa noite a todos, dando início à leitura do Livro dos Espíritos, capítulo 12, Perfeição Moral, Caracteres do Homem de Bem, questão 918. Por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve elevar seu espírito na hierarquia espírita? O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal são a prática da lei de Deus e quando compreende, por antecipação, a vida espiritual. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre os atos realizados, se pergunta se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem nada a se lamentar dele. Enfim, se fez a outrem tudo aquilo que queria que outros lhe fizessem. O homem cheio de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de retribuição, e sacrifica o seu interesse e a justiça. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem exceção de raças nem de crenças. Se Deus lhe deu o poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito, do qual deve fazer uso para o bem, sem se envaidecer, porque sabe que Deus, que os deu, pode retirá-los. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais diante de Deus. Usa de sua autoridade para elevar sua moral e não para os esmagar por seu orgulho. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra dessas palavras do Cristo, que aquele que está sem pecado lhe atira a primeira pedra. Não é vingativo,
A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se recordar senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio tiver perdoado. Respeita nos seus semelhantes todos os seus direitos decorrentes das leis da natureza, como gostaria que respeitassem os seus. Boa noite, que a paz e o amor de Deus seja com todos vocês. Nós agradecemos a nossa querida Yandra pela leitura que ela realizou para nós e agora vamos passar aos comentários, convidando o nosso querido amigo, seu Vicente. Prezados irmãos do Centro Espírita Adelino de Carvalho, que Jesus abençoe, proteja e ampara a todos. Nós vamos fazer um comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, amar o seu próximo como a si mesmo. E é da lei de amor no item número 9. O amor é de essência divina e desde o primeiro até o último possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Quer dizer que todos que amam tá aflorado esse sentimento, mas os que não amam as pessoas, os que parecem mal, também têm esse sentimento. Na criação, Deus já colocou no coração que ou por animais, ou plantas, ou carro, ou casa, ele tem o amor. Embora que ele troca o amor, ele devia ter no ser humano, no próximo, e a Deus. E podia... E ele, em vez de ter amor a Deus e amor ao próximo, ele tem amor nas coisas materiais. Isso é prejudicial. Então, disse que por um objeto qualquer, ou existe entre vós indivíduos que dispensam tesouros de amor, dos quais seu coração transborda sobre os animais, as plantas, o carro, a casa, sobre coisas materiais. E então devia ter o amor no ser humano. O coração, o amor que Deus deixou para nós, amar o próximo como a si mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas qualquer coisa que faça, não saberão sufocar o germe vivaz que Deus depositou no coração, na sua criação. Esse germe desenvolve e engrandece a sua moralidade e a sua inteligência. E embora frequentemente comprimido pelo egoísmo, é a fonte santa e doce virtude que faz as afeições sinceras e duráveis e vos ajudam a transpor
a rota escarpada e árida da existência humana. O homem que ama, ele sente feliz na vida terrestre, porque é o que ele tem para amar, é o coração do homem, é o ser humano. Mas a tarefa será longa e difícil, mas se cumprirá. Deus o quer, que a lei de amor é o primeiro e o mais importante preceito da vossa nova doutrina, porque é a que deverá um dia matar o egoísmo sobre qualquer forma que ele se apresenta. Além do egoísmo pessoal, há ainda egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus: amai vosso próximo como vós mesmo. Ora, qual é o limite do próximo? É a família? É a nação? Não. É a humanidade toda. A humanidade toda é os nossos irmãos de amor. E não façais aos outros o que não gostaria que os outros te fizessem. E por mais que nós fica velhinho, por mais que nós fica doente e para de falar as palavras de pregações, fazer como João Evangelista: meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. E só repetia isso aí. O amor do próximo, nós precisamos aceitar bem isso no coração, porque tem um proveito imenso, muito grande. E nós, às vezes, tem mais paixão, não é amor. É paixão por os animais, as plantas. E falou o livro dos Espíritos que as paixões, o limite das paixões deixam de ser boas ou más. Fala que é igual um cavalo. Ele estando dominado só faz coisas boas, mas se deixar ele dominar, traz coisas piores, traz prejuízo para vós ou para os outros. Isso comparou as paixões como o cavalo. Bem dominada, vai bem. Mal dominado, o prejuízo é muito grande. Eu tenho aqui também umas trovinhas. Parece que eu até já falei elas, mas se falei, vou repetir. É o temário de amor. Doce amor a que se arrime, vê logo pela rama. Uma presença sublime que nada pede ou reclama. Amor puro tem na face a compreensão por dever, como a fonte quando nasce, a cantar sem perceber.
Rege-se a lei da paixão por este claro instrumento. Excesso pague pensão no albergue do sofrimento. Amor recorda a lareira, conforto que não abrasa. Paixão é igual a fogueira, incêndio queimando a casa. Vais ao bosque do carinho, se o coração devaneia. Não entreteças teu ninho no galho de dor alheia. Quem ama carrega em si, todo dia, toda hora, uma lágrima que ri, uma alegria que chora. De afeição anoto a soma de todo ensino que há. Prazer é o bem que se toma, amor é o bem que se dá. Sombra de amor no caminho, não deturpemos a voz. Hoje é tentado vizinho, amanhã seremos nós. Erro de amor, penso em prece, podia ser meu ou teu. Às vezes só Deus conhece aquilo que aconteceu. Bem que a tudo sobrenade, vem sempre de amar profundo, que espalhe felicidade nos sofrimentos do mundo. Eu me recordo do Sr. Chico Xavier, que está num livro que eu não me recordo qual livro, dizer que nesse mundo fez todo o bem que pôde, fez tudo o que acha que devia, mas tem um arrependimento muito grande. Por que que eu não fiz mais? Então, meus irmãos, fazer o bem não tem limite. É quanto mais puder, ainda fazer mais. Que Jesus abençoe agora e sempre a todos os meus irmãos do Centro Adelino de Carvalho. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Sr. Vicente pelo comentário, pelas provas. E quando o senhor disse que o Chico fez e fez pouco, nós vamos ficar devendo, Sr. Vicente. A nossa conta vai ser muito pequenininha, tá? E agora vamos pedir ao Pedro para continuar os comentários do Evangelho e do Livro dos Espíritos. Muito boa noite a todos. É com muito prazer que vamos comentar este item e esta pergunta maravilhosos que dizem sobre o maior dos sentimentos, o amor, que gera o homem de bem, o ser humano de bem. Então, destacando aqui do item 9, o amar ao próximo, do capítulo 11, do amar ao próximo como a si mesmo, interessante destacar a seguinte frase: para praticar a lei de amor tal como Deus a entende, é preciso que chegueis progressivamente a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. Então, todas as vezes que reforçarmos o amor egoísta, que ainda trazemos muito naturalmente, mas todas as vezes que reforçarmos isso, preferindo propositalmente aqueles que nos são próximos, deixando de lado a justiça divina que jaz dentro de nós, uma vez que somos seus filhos, somos
sua criatura, digamos assim, né, criados por Deus, nós estamos nos afastando também deste amor ágape, se é que assim podemos nos exprimir. Esse amor que condensa todas as virtudes, né, que é o amor que Jesus, na verdade, já tinha e tem por nós todos. E para isso, é como ele diz aqui, progressivamente. Nós o conquistamos de forma progressiva porque é preciso um esforço natural de irmos saindo daquela concha, né, ou até mesmo da própria caverna onde um dia moramos, e começar a estender os laços, as paredes, as portas da nossa casa para fora da nossa casa. Então, numa sociedade onde hoje um país conta com milhões de pessoas, é o próprio convite de Jesus, essa quantidade de gente, né? Hoje o mundo conta com 8 bilhões de pessoas já. É o convite de Jesus para que possamos ter a maior quantidade possível de chances para exercitarmos esse amor, não apenas com aqueles que moram conosco, numa família ali de 4, 5, 6 pessoas, mas no trabalho, no clube, no templo religioso, nas ruas, numa loja, enfim, em diversas situações onde somos convidados a estar com pessoas que desconhecemos. E se procurarmos com essas pessoas que nos são estranhas, entre aspas, usarmos de gentileza para com elas, vamos começar a perceber que temos características em comuns, porque embora sejamos bastante diferentes, todos nós procuramos a felicidade, gostamos do afeto, gostamos de carinho e gostamos de gentileza. É como ele coloca aqui também mais para o final, dizendo que, ou melhor, no item 8, dizendo que, no item anterior, que mesmo o maior dos criminosos, ele nutre afeição por alguém ou por um objeto. Porque tudo, na verdade, é o amor. No entanto, é uma energia tão poderosa que nós, no princípio, não sabemos controlá-la. E acabamos amando objetos, coisas, de uma forma exacerbada, ou seja, exagerada. Não que não podemos amar o transporte que nos leva todo dia para o trabalho, não que não possamos amar o animal, não que não possamos amar as plantas, mas a cada coisa de acordo com aquilo que ela realmente é. Não de forma exagerada, como ele diz no item 8 anterior também, muitas vezes amando os animais e se queixando, como misantropos ele coloca, né, contra a humanidade toda, dizendo que os seres humanos não prestam e que eu gosto, por exemplo, apenas dos meus animais e tudo. Isso mostra uma mágoa, né, uma mágoa em relação aos seres humanos, embora já um progresso desenvolvido ali pelos animais. Então que nós possamos, com essa lição, procurar no nosso dia a dia, a partir mesmo dentro da nossa casa, porque muitas vezes nem dentro da nossa casa nós conseguimos efetivamente amar. E se fracassamos no lar, as chances de fracassarmos fora do lar serão muito grandes, porque o próximo mais próximo nosso se encontra dentre as 4 paredes do lar. Mas uma vez vencida a etapa do lar, é preciso não aí estacionar e progredirmos rumo aos outros seres humanos, aos nossos outros irmãos, que também precisam sentir esse amor, querem receber e que são o nosso caminho até Deus, para que um dia possamos, como disse a lição, amar a todos de forma indistinta. É como ele disse ali na pergunta 918 sobre o homem de bem. Ele faz tudo isso porque ele já entendeu que cabe a si mesmo treinar esse sentimento e desenvolvê-lo, porque o amor também se aprende. O amor, embora exista em nós, dentro de nós, em germe, é preciso que seja exercitado para que ele cresça. Que Jesus nos ajude, nos abençoe e faça sair do nosso coração todas essas nossas potencialidades que todos nós, sem exceção, trazemos dentro de nós. Muita paz a todos e que Jesus nos ajude e nos ensine sempre e que nós sejamos dóceis ao ensinamento do amor. Que assim seja. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Pedro pelo comentário. E agora nós vamos pedir ao André que faça para nós uma leitura e
Mande também aquela foto, André, que você nos mandou anteriormente da sua companhia aí, faz favor, tá? Então agora vamos ouvir o André. Boa noite a todos, amigos e amigas, Centro Espírita Adelino de Carvalho. Hoje eu vou ler o livro Alma e Coração, do Emmanuel, psicografado pelo Chico, capítulo 17, Heroísmo Oculto. Terás ouvido narrativas em torno de feitos sublimes, nos quais criaturas intrépidas ofereceram a própria existência para salvar os outros, quais os que tombaram na defesa da coletividade e em honra da justiça, e os que foram surpreendidos pela desencarnação inesperada, em louvor da ciência, ao perquirirem processos de socorro aos sofrimentos da humanidade. Reverenciemos, sim, o nome dos que se esqueceram a benefício dos semelhantes. Contudo, não nos será lícito esquecer que existe um heroísmo obscuro, tão autêntico e tão belo quanto aquele que assinala os protagonistas das grandes façanhas perante a morte, o heroísmo oculto dos que sabem viver, dia por dia, no círculo estreito das próprias obrigações, a despeito dos empecilhos e das provações que os supliciam na estrada comum. Pondera isso, quando os embaraços da vida te amarguem o coração. Certifica-te de que existem multidões na terra que aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer pelas causas nobres. Existem multidões no mundo espiritual que aplaudem os testemunhos da compreensão e sacrifício dos que sabem viver, no auxílio ao próximo, apagando-se a pouco e poucos em penhor do levantamento de alguém ou da melhoria de alguns na arena terrestre. Reflete no assunto e observa a parte mais difícil da existência que o Senhor te confiou. Será ela talvez o cativeiro de obrigações domésticas inadiáveis, o conflito íntimo, a condução laboriosa de um filho doente, a tutela de um companheiro menos feliz, a tolerância permanente para com o esposo ou a esposa em desequilíbrio, ou ainda a responsabilidade pessoal e direta na garantia das obras de benemerência e cultura, elevação e concórdia na direção da comunidade. A matrícula na Escola do Heroísmo Silencioso está aberta constantemente a nós todos. Revisemos a anotação do Divino Mestre. Quem quiser caminhar nos meus passos, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Qual será e como será a cruz que te pesa nos ombros? Seja ela qual for, lembra-te de que o Cristo de Deus nos aguarda no monte da vitória e da redenção, esperando tenhamos suficiente coragem para abraçar o heroísmo oculto na fidelidade aos nossos próprios deveres até o fim. Emmanuel. Jesus nos abençoe hoje e sempre. Nós agradecemos ao nosso querido André pela leitura, que saudades da nossa Valda aí com o neto querido, né? E vamos pedir para iniciar o comentário desse texto a nossa querida companheira Ana Cláudia. Boa noite, queridos amigos do nosso grupo de leitura. É com alegria no coração e uma tremenda responsabilidade que hoje vamos comentar um texto do nosso amigo espiritual, Emmanuel. Diante disso, rogamos a inspiração dos benfeitores espirituais para que nossas palavras sejam fidedignas ao pensamento dele. O autor espiritual nos diz que devemos reverenciar aqueles personagens de grandes feitos que esqueceram de si para salvar ou ajudar os semelhantes. Aqueles que, em louvor da ciência, ofereceram a própria existência em favor da humanidade. Lendo essa parte do texto, eu me lembrei do casal Courrier. E tem um filme na Netflix que, se vocês ainda não viram, assistam, porque é excelente. Se chama Radioactive. É a história de Marie Curie. Ela era médica, muito audaciosa, muito inteligente, que ela embarca numa jornada científica com o seu marido Pierre para explicar elementos radioativos até então desconhecidos, mas que aplicados na medicina poderiam salvar muitas vidas. E aí o filme mostra toda a trama, né, todos os elementos novos que ela descobriu
Eles podem fazer tanto o bem como o mal, né? Mas isso não é culpa dela, né? Ela tem um trabalho maravilhoso, Nobel, e ela merece, tanto ela como o marido, merecem a nossa gratidão. Mas o Emmanuel, ele nos adverte que existe um heroísmo tão autêntico e tão belo quanto esse que assinala os protagonistas das grandes façanhas perante a morte. Ele diz assim: o heroísmo oculto dos que sabem viver dia por dia no círculo estreito das próprias obrigações, a despeito dos empecilhos e das provações que os supliciam na estrada comum. É lindo isso quando ele diz no círculo das próprias obrigações, porque isso é para mim, é para nós que não viemos ao planeta com uma missão muito importante, uma missão que vai beneficiar a humanidade. Mas todos nós temos ao nosso redor espíritos familiares e amigos com os quais temos obrigações a cumprir. E se nós vivemos bem nesse campo de atuação que nos pertence, buscando dia a dia exercitar a paciência, a compreensão, o equilíbrio, o amor, o perdão, o comprometimento, a responsabilidade, seremos talvez esquecidos no mundo, porque ninguém vai te dar reconhecimento por isso. Porém, seremos reverenciados no plano espiritual como aquele que soube viver, que deu o seu testemunho, que soube se sacrificar em função do aprendizado ou da melhoria, ou mesmo da redenção do outro, do próximo. Parece muito difícil, mas não é impossível, porque se refletirmos bem, teremos sempre um exemplo no círculo dos nossos conhecidos, né, das pessoas que a gente conhece. Tem sempre aquela pessoa que a gente pode dizer assim: nossa, não sei como fulano aguenta essa família, ou esse filho, ou ainda esse marido. E algumas vezes ainda a gente diz assim: está pagando todos os pecados, né? Quem nunca ouviu isso, né? Mas o fato é que o Emmanuel nos diz que a matrícula na escola do heroísmo silencioso está aberta constantemente a nós todos. Nós todos. Nós todos podemos ser matriculados nessa escola de heroísmo silencioso, podemos ser heróis silenciosos, se soubermos sofrer, passar pelas vicissitudes, pelas dificuldades. Então ele termina lembrando da fala de Jesus, né? Quiser seguir comigo, ele fala assim: quem quiser caminhar nos meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então é isso, tomemos a nossa própria cruz e sigamos firmes como o nosso Divino Mestre, fiéis aos nossos próprios deveres até o fim. Com certeza seremos aí reconhecidos no plano espiritual como aquele nosso foi lá, falou que ia fazer e fez mesmo, deu conta, foi até o fim da encarnação dele, mesmo com todas as dificuldades. É isso, prezados irmãos, queridos amigos, que a gente queria comentar, né, dessa lição maravilhosa do Emmanuel. Que todos tenham uma excelente noite. Um abraço a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Ana Cláudia por seu comentário, por a referência belíssima aí da nossa Madame Courrier. E vamos agora pedir ao Paulinho para continuar os comentários desse texto para nós. Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. É com muito carinho, com muita gratidão que participamos mais uma vez dessa reunião de luz do nosso grupo de leitura.
Hoje, os nossos comentários são sobre essa leitura intitulada Heroísmo, que está gravada e grafada no livro Alma e Coração. Queremos agradecer ao nosso irmão André Conceição pela vibrante leitura, o que certamente facilita a nossa memória e os nossos comentários. Heroísmo é o título da lição. Por isso, é importante conhecer a definição acadêmica da palavra título. Assim sendo, herói é a palavra que define o ser humano que executa ações excepcionais, com coragem e bravura, com o objetivo de resolver situações críticas, tendo como base princípios morais e éticos. Assim sendo, em cada canto da vida em sociedade surge uma infinidade de situações em que podem surgir os heróis específicos a cada área social, e eles são tão poucos. Então, meus amigos, basta a gente pensar um pouco na nossa vida em sociedade, nas relações humanas, nas atitudes de uns para com os outros, para vermos quão escassos são os heróis da palavra, da atitude, nas relações entre os homens. Porém, essa página, essa iluminura emoldurada na lição quer abordar conosco um tipo de heroísmo diferente daqueles heroísmos que povoam nosso imaginário, ou até mesmo diferentes daqueles que com muito mérito alcançam esse laurel diante dos homens, ao agirem de forma intrépida, dão muitas vezes a própria vida para salvar a vida dos outros. Ou então, daqueles heróis que tombam na defesa da coletividade, em honra da justiça. Ou ainda, aqueles heróis que sacrificaram a própria vida em louvor da ciência, ao decifrarem meios de erradicar doenças em socorro aos sofrimentos da humanidade. Merecem, sim, o qualificativo de herói, os que se esqueceram a benefício dos semelhantes. Todavia, não podemos esquecer que existe um tipo de heroísmo obscuro, tão autêntico e tão belo, que se iguala ao heroísmo daqueles que desafiaram a morte e o tempo numa abnegação sem limites. Esse é o tipo do heroísmo oculto dos que sabem viver dia por dia, no círculo estreito das próprias obrigações, mesmo sob o peso das provações e os martírios da estrada comum. Reflita, pondere nesses, quando as lutas da vida te amargurem o coração. Saiba que se multidões aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer pelas causas nobres, respiram esperançosas multidões ao nosso lado, aquelas multidões do plano espiritual que aplaudem, que vibram, que nos amparam nos nossos testemunhos. Quando aprendemos a viver no sacrifício e compreensão, ao lado daqueles que a providência divina situou ao nosso lado, como tarefa de redenção nossa e deles. Então, prezados amigos, é sempre um alento nós lembrarmos que a espiritualidade não desampara ninguém, que mesmo naqueles casos ocultos, como diz o Evangelho, mesmo nos casos dos infortúnios ocultos, haverá sempre a mão da providência a sustentar e a amparar aqueles que puxaram para si
a tarefa heróica de conduzir outros irmãos tão necessitados. Nós poderíamos lembrar de algumas pessoas as quais visitamos aqui na cidade de Uberaba. Aquela senhora, mãe de 5 filhos com problemas de paralisia cerebral, e ela heroicamente o sustentou até o final da vida, inclusive sacrificando na luta, no trabalho, no sacrifício, a sua própria vida. Abro um parêntese aqui para expressar a nossa gratidão aos nossos primeiros heróis, os nossos pais, de quem herdamos o amor e o respeito pela doutrina espírita, que é a nossa melhor herança que eles poderiam nos deixar. Emmanuel nos convida a refletir e a observar a parte mais difícil da existência que nos confiou, aquela parte mais difícil que Deus nos confiou. Será o quê? O cativeiro das obrigações domésticas inadiáveis? Será o conflito íntimo? Ou será a condução laboriosa de um filho enfermo? Poderia ser também a tutela de um companheiro menos feliz, ou a tolerância permanente que devemos exercitar para com o esposo ou a esposa em desequilíbrio. Ou ainda, a responsabilidade por determinada obra de elevado cunho social, de cultura, da educação ou da concórdia na direção da comunidade? Emmanuel nos alerta que a matrícula no heroísmo silencioso está permanentemente aberto a todos nós. Vamos então, prezados amigos, relembrar a anotação sublime de Jesus ao nos advertir que renunciar a nós mesmos é a primeira condição e tomar a nossa cruz é a segunda condição para quem quiser segui-lo. Seja qual for a nossa cruz, vamos lembrar que Jesus, o Cristo de Deus, aguarda no alto da nossa vitória e da nossa redenção pessoal, e também que tenhamos coragem para abraçar o heroísmo oculto na fidelidade aos nossos próprios deveres até o fim. Agora nós encerramos por aqui os nossos comentários, enviando o nosso fraternal abraço e o nosso boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe. Nós agradecemos ao nosso querido irmão Paulinho por este belo comentário e agora vamos pedir a nossa Silvana para apresentar uma narrativa. Boa noite a todos. Do livro Jesus no Lar, de Neio Losso, lição número 44, intitulada A Lição do Essencial, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Discorriam os discípulos entre si quanto às coisas essenciais ao bem-estar, quando o Senhor, assumindo a direção dos pensamentos em dissonância, acrescentou: é indispensável que a criatura entenda a própria felicidade para que se não transforme ao perdê-la em triste fantasma da lamentação. Longe das verdades mais simples da natureza, mergulha-se o homem na onda pesada de fantasiosos artifícios, exterminando o tempo e a vida, através de inquietações desnecessárias. E, como quem recordava incidente adequado ao assunto, interrompeu-se por alguns instantes e retomou a palavra comentando: ilustre dama romana, em companhia de um filhinho de 5 anos, dirigia-se da cidade dos Césares
para Esmirna, em luxuosa galera de sua pátria. Ao penetrar na embarcação, fizera-se acompanhar de 2 escravos, carregados de volumosa bagagem de joias diferentes, colares a camafeus, braceletes e redes de ouro, adornados com pedrarias, revelavam-lhe a predileção pelos enfeites raros. Todo o pessoal do serviço inclinou-se com respeito ao vê-la passar. Tão elevada era a expressão do tesouro que trazia para bordo. Tão logo se fez o barco ao mar alto, a distinta senhora converteu-se no centro das atenções gerais. Nas festas de cordialidade, era o objetivo de todos os interesses, pelos adornos brilhantes com que se apresentava. A excursão prosseguia tranquila, quando em certa manhã ensolarada apareceu o imprevisto. O choque em traiçoeiro Recife abre extensa brecha na galera e as águas a invadem. Longas horas de luta surgem com a expectativa de refazimento. Entretanto, um abalo mais forte leva o navio à posição irremediável e alguns botes descidos são colocados à disposição dos viajantes para os trabalhos de salvamento possível. A ilustre Patrícia é chamada à pressa. O comandante calcula a chegada a Porto Próximo em 2 dias de viagem arriscada, na hipótese de ventos favoráveis. A jovem matrona abraça o filhinho, esperançosa e aflita. Dentro em pouco, ela atinge o pequeno barco de socorro, sustentando a criança e pequeno pacote em que os companheiros julgaram trouxesse as joias mais valiosas. Todavia, apresentando o conteúdo aos poucos irmãos de infortúnio que seguiriam junto dela, exclamou: "Meu filho é o que eu possuo de mais precioso, e aqui tenho o que considero de mais útil." O insignificante volume continha 2 pães e 10 figos maduros, com os quais se alimentou a reduzida comunidade de náufragos, durante as horas aflitivas que os separavam da terra firme. O mestre repousou por alguns segundos e acrescentou: "A felicidade real não se fundamenta em riquezas transitórias, porque um dia sempre chega em que o homem é constrangido a separar-se dos bens exteriores mais queridos ao coração. Os loucos se algemam a terras e moinhos, moedas e honras, vinhos e prazeres, como se nunca devessem acertar contas com a morte. O espírito prudente, porém, não desconhece que todos os patrimônios do mundo devem ser usados para nosso enriquecimento na virtude, e que as bênçãos mais simples da natureza são as bases de nossa tranquilidade essencial. Procuremos, pois, o reino de Deus e sua justiça, tomando à terra o estritamente necessário
a manutenção da vida física e todas as alegrias ser-nos-ão acrescentadas. Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Agradeço a todos, fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos a nossa querida Silvana por esse conto, essa narrativa. Sempre Neio Lúcio nos brinda com contos maravilhosos e tendo o mestre sempre a nos ajudar a ilustrar para nós, não é? E a gente observa o quanto foi importante essa nobre matrona mostrar, né, que o mais importante era o filho e que ela levava alguma coisa para eles comerem. Olha que fraternidade, solidariedade, né? Muito bonito. E encerrando agora as nossas atividades desta noite, passou um pouquinho, vocês nos desculpem, nós vamos pedir ao nosso irmão Pedrinho para fazer a prece de encerramento para nós. Boa noite, queridos amigos e amigas. Neste momento, depois desse belíssimo trabalho de estudo da noite de sábado, nós vamos fazer aquela prece para encerramento. Senhor e Mestre Jesus, neste momento, com os nossos pensamentos elevados a você, agradecendo por tudo que recebemos nessa noite de hoje, nós pedimos ao bondoso Mestre que ampare aqueles que estão sofrendo com a doença Covid-19 e todos aqueles que estão sofrendo também, que possam ser amparados. Todos aqueles que estão hospitalizados, para os médicos, enfermeiros, todos aqueles que estão no atendimento, nós agradecemos e rogamos a Jesus que os ampare sempre. E neste momento, vamos elevar nossos pensamentos com muita fé e esperança para obtermos aquilo que nós desejamos, que é a melhora de todos os nossos semelhantes. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Ao pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Boa noite, queridos amigos e amigas. Fiquemos todos com Deus e agradecemos mais uma vez por esse trabalho que estamos realizando hoje. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Fiquemos todos com Deus. Nós agradecemos ao nosso irmão Pedrinho pela prece, agradecemos a todos que fizeram preces, leituras, comentários, aqueles que apenas ouviram, emitiram as boas vibrações e mais uma vez dar as boas-vindas para a nossa irmã Jane de Brasília, não é? Que Deus, em sua infinita bondade, possa nos amparar hoje e sempre. Muito obrigada, fiquemos todos com Deus.